Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Solucionário de Matemática. Neste vídeo vou fazer uma breve apresentação do plano temático das unidades das matérias que passaremos a debruçar nesta nossa jornada. Importa salientar que o plano temático aqui apresentado coincide com o plano do sistema de ensino de Moçambique. Todavia, este fator não discrimina o pessoal de outros países, como Brasil, Portugal, Angola e outros cujo sistema de ensino apresenta um plano diferente, pois, no fim do dia, os conteúdos são discutidos da mesma forma ao nível internacional. Bom, vou começar a apresentar o plano da 7ª classe, depois da 8ª classe, e que nossos irmãos de outros países designam por 7º ano e 8º ano, respectivamente, até a 12ª classe, ou então a 12º ano. Bom, pessoal, na 7ª classe vamos dar um pontapé de entrada falando de MDC e MMC, ou seja, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Em seguida vamos falar de potenciação, depois vamos falar da geometria. Neste caso, a geometria é vasta, mas agora vamos falar apenas dos ângulos. Em seguida vamos falar de frações e voltaremos a falar no ponto 5 de geometria, desta vez sobre polígonos. Em seguida vamos falar de percentagem. Então, assim diante, vamos falar de razões e proporções. Para termos depois disso falar de geometria de novo, aqui vamos debruçar as áreas. Em seguida vamos falar de orientações e localização no plano, para em seguida falar de proporcionalidade. Assim em diante vamos falar de geometria de novo. Desta vez vamos falar de volume e capacidade. Veja que geometria é muito vasta. Em seguida poderemos falar de alguns elementos de estatística, para depois disso falarmos de movimento no plano. Para fechar, vamos dar um pontapé de saída da 7ª classe com medidas de tempo. Bem-vindo à 8ª classe, onde serás recebido com a matéria conjunto numérico. Aqui vai se debruçar mais sobre números racionais. Em seguida poderás falar sobre equações, neste caso lineares. No terceiro ponto, a terceira unidade então, são quadrados e raízes quadradas. A quarta unidade são as coordenadas. A quinta, circunferência. A sexta, teorema de Pitágoras. A sétima, congruência de triângulos. A 8ª, funções lineares. A 9ª, estatística. Veja que na 7ª também viu-se estatística, mas aqui o nível de dificuldade vai aumentar um bocadinho. Afinal estamos a crescer. A 7ª, a 10ª, e para fechar mesmo vai se debruçar sistemas de equações, neste caso com duas incógnitas. Na 9ª classe vais te deparar com 9 unidades, começando de números reais e radiciação, indo em seguida com inequações e sistemas de inequações lineares com uma variável, depois noções de monômio e polinômios, depois equação quadrática, em seguida função quadrática, depois vais falar de quadriláteros, em seguida noções básicas de estatística. E veja, a estatística ainda está a ser discutido, são 3 anos consecutivos. Em seguida vai-se discutir semelhanças de triângulo. Para fechar a 9ª classe vai-se discutir o cálculo de áreas e volumes de sólidos geométricos. Para
poderes fechar o nível básico, neste caso 10ª classe, terás que discutir teorema de conjuntos, depois falar de equações quadráticas paramétricas, para poder em seguida falar de equações biquadráticas, em seguida funções quadráticas, o quinto ponto em equações quadráticas, o sexto então funções exponenciais, funções logarítmicas e idem, para poderes falar de trigonometria. É um dos temas que mesmo precisa é muito interessante, assim posso dizer. Em seguida vais falar de estatísticas. Já estamos ainda a discutir as estatísticas. Para fechar, vamos então discutir a geometria espacial. Bem-vindo ao nível médio, ou então ao nível pré-universitário, a 11ª classe, onde vais poder introduzir a lógica matemática, depois vai debruçar a álgebra, depois vais falar de equações e equações exponenciais, equações e equações logarítmicas, em seguida geometria analítica no plano, para depois falar de funções e equações e equações trigonométricas. Desta forma estarás a fechar a 11ª classe, para poder então ir em seguida a 12ª classe, para fazer um desfecho, poder fechar o nível médio, se tornar um pré-universitário concluído. Vais falar de módulos, pois vai em seguida falar de cálculo combinatório e probabilidades. Em seguida vais falar de funções reais, de variáveis reais, depois vais falar de sucessões numéricas, em seguida vais debruçar limites e continuidade de funções, para em seguida falar de cálculo diferencial, em seguida primitiva de função, o mesmo que dizer integral. Em seguida vais debruçar números complexos. Assim já terás concluído o nível médio.